Meus irmãos, vamos dando continuidade então, abrindo nossas Bíblias nessa noite. Aí no livro de Tiago, nós estamos vendo, né, a mensagem no livro de Tiago, no capítulo 1. Estamos vendo, né, a palavra de Deus. Você já pode compartilhar aí, você que está do lado da pessoa que está sem a Bíblia, compartilha a Bíblia com ela. Você que está em casa, aí já pode mandar o link, né, para as pessoas aí nas suas redes sociais. Nós estamos na nossa série de mensagens aí, falando sobre o nosso tema dessa questão de um caminho para amadurecer diante das provações. Nós começamos a falar na parte da manhã que nós temos várias provações na vida, né? Temos aí várias provações, mas que dentro dessas provações existem recompensas. O ser humano tem recompensa. Nós aprendemos que no mundo nós faremos lutas, né? Seguir a Cristo Jesus não é fácil. E nós começamos a ver na parte da manhã, dos versículos de 2 a 15. E o versículo de número 12, ele começa dizendo que feliz é o homem que suporta com paciência. Tiago, né? Capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que suporta com paciência o quê? A aprovação. Nós falamos que quem é que não passa por provações, por lutas, né? Por dificuldades. Por isso é chover no molhado, como a gente diz, dizer nessa noite que alguém aqui está passando por problemas. É mais fácil perguntar quem não está passando por problemas. Na verdade, quem é que não está passando por problemas? Quem é que não está passando por lutas? Ele fala que feliz é esse. Por quê? Porque depois, ele continua nesse texto, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Aquele que é paciente, aquele que suporta as lutas, vai receber as bênçãos de Deus. Mas nós queremos as bênçãos de Deus sem lutas. Mas isso não está escrito em lugar nenhum da palavra de Deus, que nós vamos receber as bênçãos sem lutas. E ele termina essa primeira parte, ainda nessa primeira parte da manhã, no versículo 15, ele diz: então, a cobiça, em algumas versões, outras versões, os desejos ou a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isto é, alguns, diante da provação, das dificuldades, vão permanecer persistentes e pacientes na presença de Deus. E outros vão abandonar a presença de Deus. A pergunta é: quem é você? Você é aquele que vai permanecer firme ou você é aquele que vai abandonar? Porque é mais fácil abandonar tudo, né? É mais fácil buscar o caminho deste mundo que oferece soluções rápidas para os nossos problemas. É mais fácil fazer isso. Mas, segundo a palavra de Deus, esse caminho não é bom. E agora, a partir do versículo 16, vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 18. O apóstolo Tiago, ele vai fazer uma ligação desses versículos com os versículos anteriores, desta tentação de nós culparmos aos outros e culparmos a Deus pelos problemas da nossa vida. Muitas vezes, quando nós fracassamos, quando nós erramos, nós temos mania de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Muita gente joga a culpa em Deus. Quando a coisa não dá certo, a gente joga a culpa em Deus. Quando as coisas dão errado, muitas vezes é mais fácil a gente culpar a Deus, a gente culpar ao próximo. E desde o jardim é assim. Primeira coisa que Adão fez quando Deus chegou até ele foi culpar a mulher. Ah, Senhor, a culpa é da mulher que tu me deste. Eva seguiu a mesma linha de pensamento. A culpa é da serpente. E assim, o homem tem jogado a responsabilidade de geração em geração ao próximo. Mas aqui, Tiago, ele está nos chamando a responsabilidade individual de cada um de nós. Cada um nessa noite aqui é responsável único pela sua vida diante de Deus. Não basta culpar ao próximo, jogar a culpa em Deus, querer se livrar.
Tiago deixa bem claro, cada um aqui é responsável pela sua vida. E ele continua nos dizendo, a partir do versículo 16, do capítulo 1 de Tiago, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Não vos enganeis, ou em outras versões, não erreis. É um aviso contra o engano. É um aviso contra a ideia de jogar a fonte dos seus problemas em Deus. É um aviso de jogar a fonte dos seus problemas nos outros. Então tome cuidado. Quando alguma coisa não der certo, ou se alguma coisa não está dando certo na sua vida, não culpe a pessoa que está do seu lado. É mais fácil jogar a culpa nas outras pessoas. Nem culpe a Deus. Isso é um grande engano. Isso leva sempre à derrota e ao fracasso. Porque já naquele tempo, as pessoas quando fracassavam, quando as coisas andavam certo, eles tinham mania de abandonar a Deus, mania de culpar ao próximo, e essa é uma coisa do ser humano. Nós fazemos isso. Talvez você está passando por um problema, por uma dificuldade, e você está culpando alguém que está do seu lado. É mais fácil se livrar da culpa. É mais fácil culpar ao próximo quando as coisas não dão certo. É mais fácil perseguir o outro. Quantas vezes a gente persegue o outro, a gente fala mal do outro. É aquilo que a gente aprende muitas vezes em psicologia, que a gente fala mal do outro, que a gente está jogando o nosso lixo para o outro. É aquilo que chama de projeção. Eu projeto os meus erros, as minhas frustrações para os outros, ao invés de assumir que eu sou o responsável. Muitas vezes nós passamos uma vida culpando, sabe, os nossos pais. Eu sou assim porque o meu pai era assim, porque a minha mãe era assim. É mais fácil culpar as gerações passadas. A minha família sempre teve esse temperamento, por isso que eu sou assim. A minha família sempre agiu assim, por isso que eu sou assim. É mais fácil. Não se engane. Você é o único responsável pelo que você está passando. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil prejudicar o outro, puxar o tapete do outro, por causa dos nossos pecados, nossos erros. De geração a geração. Nós temos feito isso. Então pare e pense, se você não está fazendo, e não se engane. Não erre. Você é o responsável. Tiago nos chama a atenção a isso. É um lembrete constante desta tentação. Somos tentados a jogar os nossos erros para o próximo. Mas essa não é a vontade de Deus. Nós devemos evitar nessa noite de cair nesse erro, de culpar a Deus e ao próximo pelo nosso fracasso, pelos nossos erros. Talvez você esteja fazendo isso, então pare e pense. Eu estou fazendo isso comigo? Estou fazendo isso com as pessoas que estão ao meu redor? Não é desculpa, mas nós usamos como desculpa. Prejudicamos muitas vezes a nós e a todos que estão ao nosso redor. Não temos capacidade de perseverar, de persistir. Então é mais fácil culpar e dizer assim: você teve sorte na vida, eu não tive sorte. Né? A mania, né, vamos aí, do cão caramelo, né? Verdade? Aí ser aquele, né, sem raça, sem pedigree. Eu sou assim porque eu, né, nasci assim. Não, Deus não criou você para ser assim. Você pode até justificar os seus erros, mas você está se enganando. Deus não criou você para ser assim. Quem quer
que você seja derrotado e destruído é Satanás. Ele quer, mas Deus não. E aí, ele continua dizendo, por que que Deus não quer? Ele vai falar isso exatamente no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Isto é um lembrete que ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que é de bom vem de Deus. Ele é o doador aqui, esse dom perfeito, essa boa dádiva, é o presente. Sabe, Deus tem presentes bons e maravilhosos para todos. Deus não tem filhos preferidos. Não. É para todos. Todos aqueles que entendem. Todos aqueles que param de usar desculpa para os seus erros, para as suas frustrações. É mais fácil justificar os seus erros e as suas frustrações do que entender que Deus, ele é a fonte de todas as coisas boas, de todos os presentes. Sabe? É um contraste entre a tentação que você está vivendo e a aprovação. Você está vivendo isso. A tentação está tentando te mostrar que existe um caminho mais fácil. Aquilo que nós falamos de manhã, quando você se coloca naquela situação em que você é uma pessoa trabalhadora, que você é uma pessoa que estuda, e muitas vezes chega no final do mês e não consegue pagar as suas contas, está endividado. E aí você fala, mas eu sou um bom pai de família, eu sou um homem trabalhador, eu sou honesto, e não prospero. E olho para o mundo e vejo pessoas que são completamente erradas, fazendo tudo de errado, estão roubando, estão aí na corrupção total da nossa nação. E essas pessoas estão prosperando. Aí vem aquela tentação. O que adianta eu fazer as coisas certas e não prosperar, enquanto aqueles que fazem as coisas erradas estão prosperando? O que adianta? Vem a tentação e muitos pensam nisso. Talvez você já tenha pensado nisso, tenha ficado indignado, irado. Mas a Bíblia diz que a nossa ira não move a ira de Deus. Quantas vezes nós somos tentados a isso? Ficamos indignados com os noticiários que todo momento trazem coisas ruins. E aí vem a tentação. Existe um caminho mais fácil. É só você fazer o que eles fazem. É só você fazer o que eles fazem. Aí vem a voz do tentador. O que adianta você ser bom, você ser honesto, se você não está prosperando? Aí é que vem essa questão de você suportar a aprovação, de ter paciência. As coisas não vão ser resolvidas da noite para o dia. Não vão ser resolvidas. Aí é que vai chegar a questão de você olhar de uma perspectiva, não da perspectiva do homem. A perspectiva do homem, ela acaba aqui, nesse momento. Ela acaba exatamente aqui. No momento em que você morre, acabou. Tudo aquilo que você fez, acabou. Mas a perspectiva do cristão, ela não é limitado aqui. Por isso, ele fala que as escolhas, ele termina o versículo 15 dizendo que as escolhas da cobiça, dos desejos, da carne, da concupiscência vão gerar o quê? A morte. Mas é claro que ele não está falando apenas da morte física, mas ele está falando da morte, da separação eterna de Deus. E muitos que estão sendo tentados e cedendo a toda esta tentação aqui nesta terra, está perdendo a vida eterna em Cristo Jesus. Está perdendo os presentes eternos, pois ele diz que toda boa-dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Não é apenas para ser usado aqui, porque aqui é passageiro. É aqui que está o grande erro da nossa perspectiva de vida. Você está guiando a sua vida apenas por uma vida temporária, passageira, ou você está guiando a sua vida para uma vida eterna que não vai passar? Prazeres momentâneos vão gerar a morte eterna, a separação de Deus. E aí ele diz, olha, Deus tem um presente, ele é a fonte.
Anteriormente, Tiago fala, lá no capítulo 1, versículo 13, ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Você está passando por uma tentação, por uma provação, é apenas uma questão dos seus desejos. Os seus desejos são temporários ou os seus desejos são eternos? Pois ele é o Pai das luzes, isto é a fonte de toda a verdade, de todo conhecimento e sabedoria. Então, se existe trevas, tentação, algo na sua vida, então procure a Ele, pois Ele tem uma resposta especial para você. Pois Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós temos que ter esta lição. Porque todas as bênçãos que nós recebemos, essa é a grande lição. Elas vêm de Deus em quem nós podemos confiar. Então eu pergunto, as bênçãos que você está recebendo são de Deus ou desta terra? Pois as bênçãos desta terra são passageiras, vão acabar. E vão acabar mal, geralmente. É assim que a gente vê muitos que enriquecem pela corrupção, pela maldade. O final geralmente é trágico. Sem contar que o final não é aqui nessa terra, mas é na eternidade. Então nós temos que parar e pensar e refletir nessa questão. Este caminho que nós estamos trilhando, caminho para amadurecer diante das provações. Uns vão amadurecer e vão crescer em Cristo Jesus. Outros vão apodrecer longe de Deus. Então nós temos que parar e pensar como estamos andando diante de Deus. E aí ele termina este capítulo ou esta parte, ele termina dizendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nesse texto que nós começamos a ler na manhã, na parte da manhã e à noite, ele fala de duas vontades. Uma vontade da carne, que é o desejo do homem, que se encontra no versículo de número 15. Essa vontade do homem geralmente vai gerar a morte, a destruição. A Bíblia diz que o desejo vem do coração do homem, mas a resposta vem do Senhor. A Bíblia diz que há caminhos do homem que parecem bons, mas o final gera a morte. O caminho sem Deus é esse caminho. O homem escolhe ser feliz aqui na terra com as suas escolhas, e quando dá errado, ele culpa a Deus, porque ele nunca consultou a Deus. Ele nunca perguntou a Deus o que Deus queria para a vida dele. Ele apenas foi vivendo a vida da maneira que ele achava que era certa. Ele nunca consultou a Deus. Ele sempre foi jogando a culpa do próximo, dizendo que a vida não estava certa porque era de Deus, porque a culpa foi de Deus, a culpa foi do próximo, mas ele sempre fez as suas escolhas. Da mesma maneira, nós temos que pensar nisso. Qual é a vontade de Deus? Segundo o seu querer, ele nos gerou, segundo a sua vontade, para a verdade. Isto é, ele está enfatizando aqui que a salvação, a solução para os seus problemas, não é resultado do seu esforço. Talvez você está fazendo muito esforço, está tentando resolver os seus problemas, por isso que não está dando certo, porque você está tentando resolver com a sua força. Enquanto você estiver tentando resolver com a sua força, não vai dar certo. Enquanto você estiver tentando resolver os problemas dos seus filhos com a sua força, não vai dar certo. Enquanto você estiver tentando resolver os seus problemas, não vai dar certo. A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Enquanto você continuar tentando resolver com a sua força, não vai dar certo. Mas no momento em que você entregar, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus, aí as coisas vão dar certo. É isso que ele fala
Não é o resultado do seu esforço. Você não vai resolver a sua vida com o seu esforço. Você pode ser muito trabalhador, você pode ser uma pessoa muito honesta, muito religiosa, mas não vai ser pelo seu esforço. Desista. Você vai se frustrar em algum momento da sua vida e você vai culpar a Deus e ao próximo. Mas no momento que você entender que é segundo a vontade dele, isto é, segundo a graça, e a gente aprende na Bíblia que graça é um favor imerecido. Eu não merecia nada, mas pela graça dele, ele nos gerou. Nos gerou o quê? Para a vida. E aqui ele fala as primícias das suas criaturas. Isso é um conceito, é um termo lá no Velho Testamento. Esse termo lá no Velho Testamento, ele queria dizer o seguinte, que quando o povo fazia as suas colheitas, quando tinha lá os seus animais, aquilo que fosse primeiro e de melhor, que fosse o melhor, era entregue para Deus como gratidão a Ele. E aí o que ele está dizendo aqui para nós? Olha, você agora é o melhor que Deus criou. Você consegue entender isso? Você é o melhor de Deus. O ser humano, muitas vezes, ele está tão frustrado que ele prefere morrer. Ele prefere destruir a sua vida. Ele prefere destruir a vida das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque ele tentou resolver a sua vida do seu jeito. E aí ele viu que não tinha jeito e ele quis destruir a sua vida. E aqui Deus está dizendo, não, você, o homem, é a melhor coisa que eu criei da face da terra, é você. Não existe nada de melhor. Por que você tenta fazer as coisas do seu jeito? O seu jeito está levando à morte, à destruição. Você está destruindo você e as pessoas que estão ao seu redor. Mas eu não. Eu tenho uma vontade e você é a melhor coisa que eu tenho. Por isso, nós temos que parar e pensar que esse texto todo, ele serve como um lembrete para nós. Como uma advertência, um alerta. Enquanto eu continuar fazendo as coisas do meu jeito, vai gerar o quê? Morte. Versículo 15, vai ser consumado a morte, a destruição, a desgraça. E o que é desgraça? Eu vou dizer para você, muita gente é desgraçado. Que é isso, pastor? Muita gente é desgraçado. Por quê? Desgraça é a ausência da graça. Aquele que não entrega a sua vida a Deus não tem graça, é um desgraçado. Isto é, não tem a bênção, não tem o favor de Deus. Por quê? Porque ele quer resolver as suas coisas do seu jeito. Enquanto eu continuar querendo resolver as coisas do meu jeito, eu vou ser um desgraçado, um homem miserável. Nada vai dar certo. É assim que muitas pessoas vivem. Elas querem resolver a sua vida do seu jeito. Elas não têm coragem de entregar a Deus. Enquanto elas vivem dessa maneira, são pessoas desgraçadas. Por quê? Estão ausentes da graça de Deus. Mas no momento em que eu chego para Deus e digo, toma, Senhor, não tem jeito. No momento em que eu falo como Paulo, miserável homem que sou, Senhor, eu não consigo resolver os meus problemas, eu estou longe de Ti, nada está dando certo porque eu sou o culpado, eu sou o responsável. No momento que eu reconheço isso, aí a graça dele vem na minha vida. Aí as coisas começam a mudar, porque é a graça. É um favor que eu não merecia. Eu não consigo fazer nada sem Deus, porque tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu ponho a mão sem Deus dá errado. É maldito, é amaldiçoado. Por isso que a vida de muitos está dando errado, porque eles não consultam a Deus. Eles não consultam a Deus. Sabe, nas coisas simples, a gente vai aprender que Deus ele é todo poderoso e Ele é soberano. Ele é soberano. Então, quando eu tenho um problema, se eu estou doente, eu vou procurar o quê? Um médico, eu vou tomar remédios. Mas muitas vezes Deus pode colocar a mão e Ele pode curar. Sem remédios e sem médico, porque eu creio em milagres. Ele faz. Mas outras vezes, Ele vai precisar colocar um médico e um remédio. E aí eu preciso que Ele coloque o médico e o remédio certo na minha vida. Por isso eu tenho que procurar sempre a Deus. Outras vezes, eu tenho uma causa na justiça que é impossível para os homens. E eu oro e Ele resolve. Outras vezes eu vou precisar de um advogado. Ele vai ter que colocar uma pessoa que Ele vai usar para me abençoar. É assim que Deus trabalha.
Mas muitas vezes eu quero resolver do meu jeito. Na força do braço, na ira, eu quero resolver. E aí as coisas não dão certo. Por quê? Porque eu quis fazer do meu jeito. E aí, ao invés de trazer bênção, eu trago maldição para a minha vida. Por isso eu sou um desgraçado. Porque eu estou sem a graça de Deus. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Que hoje, pela sua palavra de verdade, ele quer gerar vida para você. Ele quer dar a bênção para você. Mas para isso, você precisa entregar a direção da sua vida para Ele. Você precisa entender que é Ele que dá a graça. Você só traz desgraça para a sua vida. Você não é obrigado a viver debaixo da graça dele. Não, Ele não te obriga. Mas você precisa entender que se as coisas estão dando errado, não culpe a Deus, não culpe a ninguém. Lembre-se, você é o único responsável. Para de culpar as suas gerações passadas, as pessoas, o mundo. Algumas pessoas, parece que existe uma conspiração cósmica, universal, que o universo todo está contra ela. Não, você é o único responsável. Você é o único culpado. Eu quero que você baixe a sua cabeça agora, nesse momento, feche os seus olhos e pense nessas palavras que não são minhas, mas são do próprio Deus. Que o Espírito Santo confirme isso no teu coração. Se existem dúvidas, fale com Deus. Peça uma prova para Deus e Ele falará ao seu coração, porque isso é algo individual. Cada um de nós tem que viver isso, a graça de Deus. A gente tem que viver todos os dias e todos os momentos. Nós temos que viver isso. Temos que buscar esta graça. E talvez à noite você está vivendo em desgraça, está vivendo longe de Deus. Talvez alguém que você ame está vivendo em desgraça, está vivendo longe de Deus e precisa dessa graça. A necessidade é você colocar diante de Deus isso. Eu quero orar por você nessa noite, colocando a sua vida no altar de Deus, a sua ou de alguém que você deseja que a graça de Deus venha. E se você deseja que eu ore por você, no seu lugar mesmo, levante a sua mão, fazendo um sinal para Deus. Nessa noite eu quero a graça para mim. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém? Mais alguém? Pode levantar a sua mão, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Para você ou para mais alguém, você deseja a graça de Deus. Levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Coloca diante de Deus, amém, Deus abençoe. É você e Deus. Senhor, eu clamo a tua graça na minha vida. Eu clamo a tua graça na vida da minha família. Eu clamo a tua graça, sabe, na vida daquela pessoa que me odeia, que me detesta, que me prejudica, ou aquela pessoa que eu odeio, que eu detesto. Mas eu preciso da tua graça para me libertar disso. É a graça de Deus. É o favor de Deus, é o Espírito Santo que fala aos nossos corações essa noite. Creia nisso. Ele que trará essa bênção para você. Não é esse pregador, pois a palavra não é minha, quem sou eu? Eu careço da graça de Deus todos os dias. Principalmente para chegar até aqui, eu careço da graça dobrada para poder falar isso com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. Então creia nisso. Todos nós carecemos da graça de Deus.